que é o mito? Um mito é uma narrativa de caráter simbólico imagético, ou seja, o mito não é uma realidade independente, mas evolui com as condições históricas e étnicas relacionadas a uma dada cultura, que procura explicar e demonstrar por meio da ação e do modo de ser das personagens a origem das coisas, a origem do mundo, dos homens, dos animais, das doenças, dos objetos, das práticas de caça, pesca, medicina, entre outros, do amor, do ódio, da mentira e das relações, seja entre homens e homens e mulheres e mulheres, humanos e animais, etc. Sendo dessa maneira, é correto dizer que o mito depende de um tempo e espaço para existir e para ser compreendido. Ao mito está associado o rito. O rito é o modo de se pôr em ação o mito na vida do homem, em cerimônias, danças, orações e sacrifícios. O estudo do mito começou na história antiga. Classes rivais de interpretação dos mitos gregos, como por Evêmero, Platão e Salúcio, foram desenvolvidas pelos neoplatônicos e mais tarde revividas pelos mitógrafos da Renascença. O termo mito é por vezes utilizado como forma pejorativa para se referir às crenças comuns, consideradas sem fundamento objetivo ou científico e vistas apenas como histórias de um universo puramente maravilhoso de diversas comunidades. Acontecimentos históricos podem se transformar em lendas se adquirirem uma determinada carga simbólica para uma dada cultura e serem erroneamente chamados de mito. Na maioria das vezes, o termo refere-se especificamente aos relatos das civilizações antigas, mas há de se lembrar que muitas comunidades contemporâneas ainda se valem e muito do mito que, organizados, constituem uma mitologia, por exemplo, a mitologia grega, a mitologia romana, etc. Os tipos de mitos que temos são as cosmogonias, mitos de origem e destruição, incluindo os messiânicos e milenários, os mitos folclóricos, os mitos fundadores, onde se explica a origem de um rito, uma crença, uma filosofia, uma cidade ou comunidade, o mito narrativo, mitos de providência e destino, mitos de renascimento e renovação, incluindo os de memória e esquecimento, mitos de seres superiores e seus descendentes, mitos de tempo e eternidade, O mito da caverna de Platão. soteriológicos de salvadores O mito da caverna, e heróis. ou alegoria da caverna, é um texto do filósofo grego Platão, parte do livro 7º de A República. Através de um diálogo entre os personagens Sócrates e Glauco, Platão faz uma parábola para demonstrar como a escuridão e as trevas da ignorância podem ser superadas pela busca do conhecimento, da verdade. As sombras projetadas pela pouca luz que entra na caverna representam um senso comum, a crença, a crítica no relato anedótico, nas tradições e nos dogmas. É literalmente a visão parcial e limitada, mas vista pelos homens da caverna como sendo todo o mundo. Por outro lado, a saída da caverna e a busca da luz é a busca pelo conhecimento, pela verdade. No início pode assustar e até fascinar, mas é a única forma de viver plenamente. Esta versão do estúdio de Maurício de Souza é de 2002 e nos traz uma bem-humorada visão dessa parábola. No final do trecho, o trecho de A República que contém a alegoria. As sombras da vida, com Piteco. No primeiro quadrinho, a gente vê o homem da caverna perseguindo um pequeno dinossauro que parece que ele vai querer comer. E ele passa por uma caverna nesse momento, onde ele escuta uns sons estranhos saindo da caverna. E embaixo está um quadrinho dizendo, com agradecimentos ao colega Platão. E aí nos próximos 2 quadrinhos, o homem da caverna fica curioso a respeito da caverna e dos barulhos que ele vê, que ele ouve na caverna, né? Fica intrigado. E ele escuta
um bater de palmas, de pessoas falando bravo, muito bem. E ao passar por ela, ainda escuta: essa foi linda, pena que tenha passado tão depressa. E aí passa outro animal e ele escuta os barulhos da caverna. Vem vindo outra, que feia. E ele fica lá perguntando-se o que deve ser isso, né? Olhando para dentro da caverna. E quando ele olha, ele vê 3 pessoas, né? 3 velhotes falando: que forma mais feia. Fica parada o tempo todo. Fora. E aí ele entra na caverna e começa a conversar com os velhinhos, que continuam olhando para a parede. Ei, moço, pode me dizer o que vocês estão fazendo? O primeiro velhinho diz: que pergunta mais boba. E o segundo velhinho diz: como se existisse outra coisa para fazer. E o terceiro velhinho diz: estamos contemplando a vida. E aí o homem da caverna, curioso, pergunta: que vida? Só tem uma parede aí. E aí o primeiro velhinho diz: psh, você está atrapalhando. E o terceiro velhinho diz: lá vem outra. E aí eles veem uma sombra, que parece uma sombra de uma mulher, e gritam: bravo, lindo. E aí o homem da caverna aponta para fora da caverna e diz para os velhinhos: ora, isso é só uma sombra. Vocês deviam admirar o dono dela. E o terceiro velhinho diz: você está enganado, a vida está ali. E aí o homem da caverna fala com os velhinhos: puxa, eles acreditam mesmo que o mundo todo está naquela parede. E aí ele vai para frente da parede, né, que os velhinhos estão olhando. E os velhinhos ficam assustados e dizem: ei, o que é isso? Você não pode fazer isso. O terceiro velhinho diz: sai da frente. E aí o homem da caverna fala: tenho novidades para vocês. E ele se apresenta, né? Ele faz uma reverência e diz: não querem apreciar a vida? Aqui tem de verdade, aqui tem uma verdade. Aqui tem uma vida de verdade, eu. E aí os velhinhos ficam revoltados. Seu engraçadinho, vamos dar um jeito em você. E eles começam a querer perseguir o homem da caverna, né? Calminha, amigos, só estava brincando. Volte aqui, eles ficam com raiva e vão atrás dele. E aí o homem sai correndo. Podem ficar sossegados, já estou indo. Quando eles continuam perseguindo, eles acabam saindo da caverna. Aí eles percebem e ficam assustados, né? Aí eles começam a tapar os olhos. Ai, esse clarão está nos cegando. E isso é um castigo. Não devíamos ter parado de contemplar a vida. Eles ficam atordoados. E aí o homem da caverna diz: e então vocês não estão acostumados com a luz? E eles ficam ainda prostrados no chão, né, com os olhos tapados. E o homem da caverna fala: vamos, amigos, abram os olhos devagar e aproveitem para ver tudo que existe aqui fora. Ele mostra como o mundo é bonito, mas eles continuam com os olhos tapados. E aí, de repente, eles falam: ei, ele estava falando a verdade. Existe vida aqui fora. É tão mais bonito. E aí os velhinhos: puxa, obrigado, moço. Se não fosse você, passaríamos a vida somente olhando para as sombras da vida. Nós vamos indo. Temos tanto que fazer, isto é, olhar. E aí o homem da caverna fala o seguinte: tempão que perderam olhando para simples projeções. E aí passa-se o tempo e o homem da caverna já é um homem, né, moderno, com mala na mão e terno. E aí ele entra numa sala e observa 3 homens olhando para frente da televisão e pergunta: ei, o que vocês estão fazendo? E os homens, o primeiro homem diz: que pergunta mais boba. Como se existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando o fantástico show da vida.
Diálogo de Sócrates com Glauco. Sócrates: agora imagine a nossa natureza segundo o grau de educação que ela recebeu ou não, de acordo com o quadro que vou fazer. Imagine, pois, homens que vivem em uma morada subterrânea, em forma de caverna. A entrada se abre para a luz em toda a largura da fachada. Os homens estão no interior desde a infância, acorrentados pelas pernas e pelo pescoço, de modo que não podem mudar de lugar nem voltar a cabeça para ver algo que não esteja diante deles. A luz lhes vem de um fogo que queima por trás deles, ao longe, no alto. Entre os prisioneiros e o fogo, há um caminho que sobe. Imagine que esse caminho é cortado por um pequeno muro, semelhante ao tapume que os exibidores de marionetes dispõem entre eles e o público, acima do qual manobram as marionetes e apresentam o espetáculo. Glauco diz: entendo. E Sócrates continua: então, ao longo desse pequeno muro, imagine homens que carregam todo tipo de objetos fabricados, ultrapassando a altura do muro, estátuas de homens, figuras de animais, de pedra, madeira ou qualquer outro material. Provavelmente, entre os carregadores que desfilam ao longo do muro, alguns falam, outros se calam. Glauco diz: estranha descrição e estranhos prisioneiros. Sócrates continua: eles são semelhantes a nós. Primeiro você pensa que, na situação deles, eles tenham visto algo mais do que as sombras de si mesmos e dos vizinhos que o fogo projeta na parede da caverna à sua frente. Aí Glauco responde: como isso seria possível se durante toda a vida eles estão condenados a ficar com a cabeça imóvel? E aí Sócrates continua dizendo: não acontece o mesmo com os objetos que desfilam? E Glauco responde: é claro. E aí Sócrates responde: então, se eles pudessem conversar, não acha que, nomeando as sombras que vêm, pensariam nomear seres reais? E Glauco diz: evidentemente. Sócrates continua: e se, além disso, houvesse um eco vindo da parede diante deles, quando um dos que passam ao longo do pequeno muro falasse, não acha que eles tomariam essa voz pela sombra que desfila à sua frente? Glauco: sim, por Zeus. Sócrates continua: assim sendo, os homens que estão nessas condições não poderiam considerar nada como verdadeiro, a não ser as sombras dos objetos fabricados. Glauco continua dizendo: não poderia ser de outra forma. E aí Sócrates continua: veja agora o que aconteceria se eles fossem libertados de suas correntes e curados de sua desrazão. Tudo não aconteceria naturalmente, como vou dizer? Se um desses homens fosse solto, forçado subitamente a levantar-se, a virar a cabeça, a andar, a olhar para o lado da luz, todos esses movimentos o fariam sofrer. Ele ficaria ofuscado e não poderia distinguir os objetos, dos quais via apenas as sombras anteriormente. Na sua opinião, o que ele poderia responder se lhe dissessem que, antes, ele só via coisas sem consistência, que agora ele está mais perto da realidade, voltado para objetos mais reais e que está vendo melhor? O que ele responderia se lhe designassem cada um dos objetos que desfilam, obrigando com perguntas a dizer o que são? Não acha que ele ficaria embaraçado e que as sombras que ele via antes lhe pareceriam mais verdadeiras do que os objetos que lhe mostram agora? Glauco continua dizendo: certamente, elas lhe pareceriam mais verdadeiras. Sócrates continua: e se o forçassem a olhar para a própria luz, não achas que os olhos lhe doeriam?
que ele viraria as costas e voltaria para as coisas que pode olhar e que as consideraria verdadeiramente mais nítidas do que as coisas que lhe mostram? Glauco: sem dúvida alguma. Sócrates continua dizendo: e se o tirarem de lá à força, se o fizessem subir o íngreme caminho montanhoso, se não o largassem até arrastá-lo para a luz do sol, ele não sofreria? E se irritaria ao ser assim empurrado para fora? E chegando à luz, com os olhos ofuscados pelo brilho, não seria capaz de ver nenhum desses objetos que nós afirmamos agora serem verdadeiros. Glauco diz: ele não poderá vê-los, pelo menos nos primeiros momentos. E Sócrates responde: é preciso que ele se habitue, para que possa ver as coisas do alto. Primeiro, ele distinguirá mais facilmente as sombras, depois as imagens dos homens e dos outros objetos refletidas na água. Depois, os próprios objetos. Em segundo lugar, durante a noite, ele poderá contemplar as constelações e o próprio céu e voltar o olhar para a luz dos astros e da lua mais facilmente que durante o dia para o sol e para a luz do sol. Glauco: sem dúvida. Sócrates: finalmente, ele poderá contemplar o sol, não o seu reflexo nas águas ou em outra superfície lisa, mas o próprio sol, no lugar do sol, o sol, tal como é. Glauco: certamente. E aí Sócrates continua: depois disso, poderá raciocinar a respeito do Sol, concluir que é ele que produz as estações e os anos, que governa tudo no mundo visível e que é, de algum modo, a causa de tudo o que ele e seus companheiros viam na caverna. Glauco: é indubitável que ele chegará a essa conclusão. Sócrates: nesse momento, se ele se lembrar de sua primeira morada, da ciência que ali se possuía e de seus antigos companheiros, não acha que ficaria feliz com a mudança e que teria pena deles? Glauco: claro que sim. Sócrates: quanto às honras e louvores que eles se atribuíam mutuamente outrora, quanto às recompensas concedidas àquele que fosse dotado de uma visão mais aguda para discernir a passagem das sombras na parede e de uma memória mais fiel para se lembrar com exatidão daquelas que precedem certas outras ou que lhes sucedem, as que vêm juntas e que por isso mesmo eram mais hábil para conjeturar a que viria depois, acha que nosso homem teria inveja dele? Que as honras e a confiança assim adquiridas entre os companheiros lhe dariam inveja? Ele não pensaria antes, como o herói de Homero, que mais vale viver como escravo de um lavrador e suportar qualquer provação do que voltar à visão ilusória da caverna e viver como se vive lá? Glauco responde: concordo com você. Ele aceitaria qualquer provação para não viver como se vive lá. Sócrates continua dizendo: reflita ainda nisto. Suponha que esse homem volte à caverna e retome o seu antigo lugar. Desta vez, não seria mais pelas trevas que ele teria os olhos ofuscados ao vir diretamente do sol? Glauco: naturalmente. Sócrates continua: e se ele tivesse que emitir de novo um juízo sobre as sombras e entrar em competição com os prisioneiros que continuaram acorrentados, enquanto sua vista ainda está confusa, seus olhos ainda não se recompuseram, enquanto lhe deram um tempo curto demais para acostumar-se com a escuridão, ele não ficaria ridículo? Os prisioneiros não diriam que, depois de ter ido até o alto, voltou com a vista perdida, que não vale mesmo a pena subir até lá? E se alguém tentasse retirar os seus laços, fazê-los subir, você acredita que, se pudessem agarrá-lo e executá-lo, não o matariam? Glauco: sem dúvida alguma, eles o matariam. E aí Sócrates continua: e agora, meu caro Glauco, é preciso aplicar exatamente essa alegoria ao que dissemos anteriormente. Devemos assimilar o mundo que apreendemos pela vista à estada na prisão, à luz do fogo que ilumina a caverna, à ação do sol.
Quanto à subida e à contemplação do que há no alto, considera que se trata da ascensão da alma até o lugar inteligível, e não te enganarás sobre minha esperança, já que desejas conhecê-la. Deus sabe se há alguma possibilidade de que ela seja fundada sobre a verdade. Em todo o caso, eis o que me aparece tal como me aparece. Nos últimos limites do mundo inteligível, aparece-me a ideia do bem, que se percebe com dificuldade, mas que não se pode ver nem concluir que ela é a causa de tudo que há de reto e belo no mundo. No mundo visível, ela gera a luz e o Senhor da luz. No mundo inteligível, ela própria é a soberana, que dispensa a verdade e a inteligência. Acrescento que é preciso vê-la, se quer comportar-se com sabedoria, seja na vida privada, seja na vida pública. E Glauco responde: tanto quanto sou capaz de compreender-te, concordo contigo. Este texto é a Alegoria da Caverna, do livro A República, de 514 a.C. a 517 a.C., da tradutora Lucy Magalhães. Os quadrinhos são de Maurício de Souza, Produções 2002. E o texto introdutório é de Maurício.